Bom, hoje nós vamos trazer para nossa reflexão os efeitos do Decreto 6, editado pelo governo brasileiro no dia 20 de março de 2022. Esse decreto, ele estabeleceu o estado de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus. Em face desse decreto, pois, todas as instituições de ensino passaram a mudar o seu comportamento no que diz respeito à forma como elas desenvolviam os seus trabalhos, principalmente com relação ao ensino tradicional, né? Aulas presenciais. Em decorrência disso, pois, passou-se a ministrar aulas home office, ou seja, e aqui é interessante fazermos uma observação, porque há uma diferença entre a aula online, não é, e a aula EAD. Aqui está a grande diferença, a meu ver, porque na aula online, que os nossos professores ministram diariamente, não é, há toda uma interação dos alunos com os professores e vice-versa. Então as aulas são diárias, né, com conexões diretas com o professor-aluno. O que não ocorre, certamente, quando se trata da educação à distância. Bom, esse é um ponto. O outro que eu acho interessante, até para nós ampliarmos o nosso modo de ver, os efeitos, nosso modo de observar, os efeitos que esse estado de calamidade trouxe para todos, para a vida de todos nós, especialmente com relação às instituições de ensino, nós temos uma reflexão a fazer acerca da edição da medida provisória 936. Essa medida provisória veio exatamente como um plano de emergência para acudir as empresas, mas principalmente para acudir os empregados, né? Então, nessa medida provisória, o governo federal instituiu a possibilidade, não é, de um empresário, em conjunto com o seu empregado, não é, com os seus colaboradores, diminuir jornada e diminuir salário, sendo que nas proporções elencadas pela medida provisória, né, de 25%, 50% e 70%, nessa mesma proporção, o governo federal vem ofertar, não é, uma complementação, não é, advinda diretamente do Ministério da Economia, exatamente como forma de ajudar, auxiliar, não é, a classe empresarial, mas principalmente, no meu sentir, a classe trabalhadora, né? De modo que, com isso, o partido Rede ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, a ação que foi tombada sob o número 6.363, discutindo a validade, a constitucionalidade dessa medida provisória, em razão da não interferência sindical a priori. O ministro Lewandowski, não é, emitiu uma decisão provisória, uma decisão liminar, onde resultou que os acordos teriam validade imediatamente, sim, porém a entidade empresarial teria que fazer comunicação à entidade sindical dentro de imediatos 10 dias, a contar da assinatura do pacto. Muito bem. Hoje, faz
aproximadamente uma meia hora, o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, numa votação por maioria, 7 votos a 3, validou integralmente a medida provisória 936. E com isso dispensou a comunicação ao sindicato, dispensou a validade do acordo individual de redução salarial e de jornada, a comunicação com o sindicato, certo? Então, acho interessante trazer esse aspecto da decisão do Supremo Tribunal Federal para a nossa reflexão, na medida em que nós estamos atravessando um momento singular e que atinge de frente a economia brasileira. Mas não só a economia brasileira, a economia mundial. Então, nesse momento, é preciso que nós tenhamos um raciocínio alargado para compreender que é hora de ceder tanto o empresário quanto o colaborador. Não é hora de divisão, é hora de união. Né? Então a decisão do Supremo Tribunal Federal está aí, está posta, não é? E o que se deseja é que a atividade empresarial possa continuar para que nós possamos manter resguardados os nossos empregos e a nossa renda. O que nós precisamos é de emprego e renda inalterável, certo? Então, ainda que se tenha que nesses 90 dias obter essa ajuda emergencial do governo federal, não é? É interessante que nós possamos estar também pensando em contribuir para que o Brasil saia vitorioso dessa crise.